E quem nunca ouviu dizer assim, nossa, fulana tem um cão bravo, ele destrói tudo. Ou quem nunca teve um cão bravo que ele destrói tudo. Fique aqui comigo e descubra um dos motivos que pode estar causando isso no seu cãozinho. Todos nós já sabemos que existem vários motivos que podem deixar um cão bravo. Mas hoje, em especial, eu vou falar só de um, ok? Em um outro momento a gente pode falar de mais outros motivos que podem deixar o cão bravo, que faz com que o cão destrua tudo. Mas hoje, em especial, nós só falaremos de um, tá bom? Então é muito comum a gente entrar numa casa ou num apartamento e ver a destruição total. Móveis destruídos, pé de cadeira, almofada, canto de sofá, tapete, armário de cozinha. Outra coisa muito comum de acontecer é a gente chegar no apartamento, numa casa, e Dona Maria dizer assim, calma Mariana, espera, eu vou prender o Bob, ele é bravo, ele morde as visitas. Você já passou por isso? Você viu alguém passar por isso? Você ouviu alguém passar por isso? Você conhece alguém que tem um Bob desse jeito? Você já se perguntou por que em algumas ocasiões eles têm esse tipo de comportamento? Então, dentre muitos motivos que faz com que o cão fique agressivo, faz com que o cão fique bravo, faz com que o cão vire destruidor. Em especial, eu falarei apenas de um. Os outros, se você conhecer outros motivos, quiser deixar escrito lá no comentário, quem sabe em um outro vídeo a gente traz aquilo que você acha, porque seu cão ficou bravo, e fala aqui no canal, ok? Hoje nós vamos falar dele, esse sentimento que atinge tanto os homens quanto os animais. Esse sentimento que deixa muita gente doente, esse sentimento que deixa muita gente triste, esse sentimento que às vezes é capaz de separar casais, às vezes é capaz de separar o cão do seu dono. Hoje nós falaremos do ciúme. Nós falaremos do velho ciúme. Acredite em mim quando eu digo que o ciúme pode estar deixando seu cão bravo. Quando eu digo que o ciúme pode estar deixando seu cão destruidor. Que o ciúme pode ser o responsável por deixar o seu cão com um comportamento estranho. Mas afinal, o que é o ciúme? A gente primeiro tem que entender sempre, né? Como eu venho falando nos outros vídeos, entender o que é o problema para conseguir resolver o problema. Saber o que é, entender o que é e assim resolver o problema. Então, o ciúme vem do medo, né? O ciúme vem do medo de perder uma pessoa a qual você quer ter uma relação para a vida toda. Então, o ciúme nada mais é do que uma insegurança de perder alguém que você ama. Mas, doutora Mari, cachorro pode ter ciúme? Vamos lá. Existem duas vertentes nisso tudo. Existe a vertente das pessoas que não acreditam e existe a vertente das pessoas que acreditam. Eu, claro, assim como você, que eu tenho certeza, estamos no meio da vertente das pessoas que acreditam. Porque alguns comportamentalistas falam que na esquadra natural, no comportamento natural do cão, não dá para saber se ele tem ciúme ou não. Eles acham que está mais relacionado a um sentimento de posse, como um objeto, como um brinquedo, com ciúme do seu pote de ração, mas um sentimento de possessividade mesmo do que propriamente o ciúme. E aí, já que ele tem com os objetos, ele transfere também esse sentimento para o dono. Mas agora vamos pensar um pouco, né? Eu gosto sempre de pensar e de discutir com você. Eu quero que você discuta comigo lá no final do comentário, se você também achar isso, tá? Mas vamos lá. Se o cão tem um sentimento de posse, o que é possessividade? Possessividade nada mais é do que a imensa vontade de possuir algo ou alguém. É o ato de não deixar alguém livre. Mas o ciúme também não é parecido com isso? E por que o cão não pode ter ciúme? Sim, possessividade. Estranho, né? Graças a Deus que existem os estudos. E os pesquisadores estudam para mostrar pra gente que nós também estamos errados. Ou para comprovar alguma coisa que alguém acredita. Então, se tinha alguém acreditando que o ciúme existe, ele foi estudado. Então, um estudo publicado no PLOS-ONE foi possível confirmar aquilo que todo dono de pet já sabe, que o pet tem sim ciúme. Então eles usaram um grupo de cães com 6 meses de idade todos e pegaram 3 objetos. Primeiro, era um ursinho de pelúcia
que abanava o rabo, que latia, que andava. Não sei se você já viu desses, eu já tive um desses, daquele que andava assim, e latia, e balançava o rabinho. Eles pegaram esse objeto, pegaram uma abóbora, aquelas tipo Halloween, e pegaram um livro. E o estudo era fazer com que o dono ignorasse seu pet, desse atenção àquele objeto, para saber se existia diferença entre as emoções ou entre as atitudes dos pets no momento em que o dono interagia com aquele objeto e ignoraria o Bob. Então, 100% dos animais demonstraram algum tipo de reação, sentimento, quando os seus tutores interagiam com o boneco de pelúcia, porque se parecia com ele. Na cabeça dele, aquilo ali era um cãozinho. Então, foi comprovado que o pet sente ciúme, que existe uma manifestação de sentimento muito mais íntima, que envolve proteção afetiva, que envolve amor, que envolve medo. Basicamente, as mesmas sensações e emoções que nós sentimos quando sentimos ciúme. Quem convive com um cachorro, quem convive com um cão, sabe que ele pode apresentar esse comportamento. Um comportamento bem parecido com o dono. Talvez a gente chame isso de espelhamento. Mas e se o dono não for ciumento? Será que é espelhamento? Ou será que o Bob também sente ciúme? Mas eu tenho certeza que você também já deve ter se perguntado isso. Ou que você já deve ter julgado assim: ele tem ciúme de mim. E no fundo, nosso ego gosta disso, não é mesmo? Voltando para o lado do comportamento, os comportamentalistas, eles defendem que o ciúme é algo primitivo. Um sentimento relacionado à posição de uma matilha, uma forma de manter status, é uma forma de poder. De novo, a possessão. Porém, as pesquisas estudam e mostram exatamente o contrário. Pode ser bem mais sutil esse sentimento do que os comportamentalistas imaginam, né? Que essa angústia que o cão sente, esse medo que o cão sente, está muito mais relacionado ao ciúme do que à possessividade. É claro que existem animais possessivos, mas que existe muito mais animais ciumentos. Estou falando dos cães domésticos, tá, gente? Não estou falando nem muito daqueles cães que ficam na chácara, na fazenda. Eu estou falando dos cães que convivem com as pessoas no dia a dia, que tem esse vínculo afetivo com o seu pet. E algo bem parecido com o sentimento, eles sentem algo bem parecido com o sentimento que nós sentimos quando sentimos ciúme. Taquicardia, vontade de chamar atenção, briga. Quem nunca brigou por ciúme? Por que o cão não pode ficar agressivo quando ele sente ciúme? Agora, o que a gente não pode confundir nunca é ciúme com possessividade e proteção. Porque há animais que têm comportamentos diferentes. E essa diferenciação vem muito disso. Ciúme, possessividade e proteção. Mas não se preocupe, eu vou te ensinar aqui algumas coisas que você pode fazer, o que você pode observar para diferenciar o comportamento do seu pet, para saber se ele é um cão ciumento, possessivo ou protetor. Então vamos começar com o ciumento. Vou tentar dar exemplos aqui, tá, gente, para ver se a gente consegue se conectar, para ver se a gente consegue entender direitinho o que é isso. Então, o ciumento, ele tem dificuldade de aceitar a aproximação de outras pessoas ou de outros animais, porque ele sente que aquele animal ou que aquela pessoa pode ser uma ameaça ao amor do seu dono. Vamos lá, como exemplo, eu sou Mariana, né? Eu sou Mariana, eu moro sozinha, eu tenho 35 anos e eu moro sozinha. E eu moro sozinha com o Bob. O Bob não é castrado, não quis castrar o Bob. Achava que o Bob deixaria de ser másculo. E eu crio o Bob há 4 anos. E eu moro com o Bob há 4 anos. E eu nunca tive um parceiro nesse período. Ou nunca tive um parceiro que colocasse dentro de casa. Enfim, apareceu alguém na minha vida. E eu decidi que esse alguém poderia frequentar a minha casa, poderia conhecer o meu filho, que é o Bob, e que poderia dormir de vez em quando na minha casa, assim como eu também poderia dormir na casa dele. E nós criamos um laço afetivo, um laço amoroso, um relacionamento. E o Bob, que nunca teve nenhum comportamento agressivo, passou a ter um comportamento agressivo com o meu companheiro. E a partir daí, com todas as pessoas que chegavam na minha casa. E a partir daí, ele começou a morder as visitas. E a partir daí, todas as vezes que eu saía com o meu companheiro, com o meu namorado, o Bob destruía
tudo dentro de casa. Almofada, travesseiro, pé de cadeira, pé de mesa. E eu fiquei desesperada. E ele passou a morder. Ele passou a morder o meu namorado. E a mim também quando eu estava com ele. Que tipo de sentimento é esse? Esse sentimento é o ciúme. Quem aqui nunca brigou por ciúme? Quem aqui nunca sentiu ciúme? Então a gente entende muito bem o que é esse sentimentinho traiçoeiro que pega a gente assim, ó, e a gente não consegue nem pensar. Eu vou confessar pra você, peça um segredo, jura juradinho pra mim que vai manter esse segredo pra você. Eu sou uma ciumenta, confessa. Eu sou leonina, sou ciumenta, sou briguenta quando se trata de defender aquilo que eu acho que é meu. Até porque ninguém é de ninguém. E se eu, que tenho esse raciocínio lógico, ainda brigo por algo que eu sei que não é meu, mas que eu acho que é meu, que eu quero que seja meu, imagine o nosso Bob, que não tem tanto raciocínio como nós temos, né? Então, para eles, eu sou dele e mais ninguém. Entenderam? Vamos ao possessivo. O possessivo é aquele que tenta reivindicar e que aquilo que ele considera ter. Então, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Então, é aquele cachorrinho que, quando tem um pote de ração que a gente vai colocar a mão lá, ele vai, rosna, pra dizer que, opa, não mexa aqui não, isso aqui é meu. Né? Que a gente tá lá brincando com um brinquedo e a gente vai lá pra pegar. Quantas vezes eu já me deparei com isso? Doutora, eu não posso pegar na bola. A bola tá lá jogada, mas às vezes que eu vou pegar a bola, ele vem e me morde. Porque aquilo é dele. É um sentimento de posse. Tipo assim, isso aqui é meu e ninguém tasca. Eu sei que você vai dizer assim, poxa, doutora, é bem parecido, doutora Mari, uma coisa com a outra. Mas não é não, tá? Se a gente for pensar bem, o ciúme não aceita aproximação. O possessivo, ele tem raiva e posse sobre tudo aquilo que é dele, tá? O ciumento tem ciúme da aproximação que ele acha que é uma ameaça para ele. Pessoas, animais, até mesmo um ser de outra espécie. O possessivo não, ele tem ciúmes de objetos inanimados, porque aquilo é dele. Então, se eu compro uma bolinha pro Bob e entrego para ele, pronto, acabou. Eu não vou conseguir pegar mais aquela bolinha nunca mais, porque toda vez que eu for pegar, ele me morde. Terceiro, o instinto protetor. É aquele que percebe uma ameaça em potencial em relação a me proteger de um risco. É aquele que eu tô aqui com o Bob no braço, né? E alguém chega para falar comigo de uma forma assim, de uma forma abrupta, de uma forma bruta, ou que ele acha que seja bruta, ou alguém que venha para mim dar um abraço e de repente a mão tá grande em cima de mim e ele acha que essa mão vai me bater, ou que essa mão tá correndo algum risco para minha sanidade física. Então o que acontece? O que ele faz? Ele morde. Esse é o protetor. Então, 3 tipos. O ciumento é aquele que não deixa que ninguém se aproxime da gente. 2, o possessivo, aquele que tem ciúme dos objetos dele, e aí entra pote de comida, pote de água, travesseiro, cama. Quem nunca viu a gente se aproximar de uma cama e um cachorro rosnar? Brinquedos. E o terceiro, que é o protetor, aquele que protege a gente de algum perigo. Muitas vezes eles acham coisa demais, não é mesmo? Mas essa é a função dele. O cão foi criado também para proteger o ser humano, né? Acho que você se confundiu tudo, né? Ah, doutora, eu me confundi toda agora com essa história de ciumento, possessivo, protetor. E eu não sei mais não. Eu achava que meu cão era ciumento e ponto. Mas ele tem ciúme dos cacunhos dele. Mas ele me protege quando eu tô na rua passeando, que ele acha que algum cão vai encostar em mim. E ele também tem esse sentimento de posse. Ah, eu não sei. Tô toda perdida. Calma. Isso é muito normal. Muito normal pessoas confundirem o comportamento. A gente também confunde os nossos comportamentos e sentimentos. Por que a gente não vai confundir deles também? Então, principalmente, as pessoas confundem ainda mais o instinto de proteção com o de possessão, né? Porque nesses dois, os cães rosnam. Nesses dois, os cães também mordem. E uma coisa termina sendo bem parecida com o outro. Só que no comportamento de proteção, o cão não se vira contra o dono. Ele protege contra a ameaça externa. E no de possessão, sim. Às vezes no de ciúme, sim. Mas no de proteção, nunca, tá? Então, se seu cão morde, ameaça, rosna para outras pessoas,
é para aquelas pessoas que ele acha que é ameaça para você ou ameaça para ele, é por instinto mesmo de proteção, tá? Em regra geral, todos os animais que possuem os 3 tipos de comportamento são animais inseguros ou instáveis. Eles não adquiriram uma sociabilidade suficiente ou têm equívocos de manejo, no caso da educação. É isso mesmo que eu quero dizer. Eu quero dizer que muitas vezes o culpado somos nós. Que muita gente, nós colocamos ele numa bolha, nós colocamos ele numa redoma, nós não fizemos a socialização, nós não deixamos ele ir pra creche, como aquele outro vídeo lá, que eu falei que os animais precisam ir pra creche. É o vídeo de limpar as patinhas. Se você não sabe, clica aqui. O vídeo de lamber as patinhas, o vídeo da ansiedade. Eu falo muito sobre a creche, né? A creche educa nossos pets. A creche faz com que os nossos pets se socializem. A creche faz com que nossos pets não tenham esse sentimento de possessividade ou de ciúme, porque eles aprendem a dividir tudo ali dentro. Mas se você quer saber um pouco mais de detalhes sobre socialização, sobre trabalho de creche, sobre diminuir a ansiedade do seu pet, clique aqui no vídeo de Seu Cão Lambe as Patinhas, que você vai saber tudo, tem lá, tá? A exemplo disso, vamos lá, voltando. Por que, doutora, você está falando que a culpa é minha, que é culpa da minha educação, é culpa do meu manejo? Gente, é difícil eu conseguir aceitar, e é difícil aceitar que as pessoas aceitem, olha, é difícil eu aceitar que as pessoas aceitem que o seu pet, que o seu cão morda alguém do grupo familiar. Não é incomum as pessoas chegarem assim, doutora, mas ele morde todo mundo. Doutora, ele morde a mim. Gente, não é normal o cão morder seu próprio dono. Não é normal o cão morder alguém do grupo familiar. Então, se isso está acontecendo com o seu pet, se esse é o seu problema, se esse é o problema da sua amiga, atenção, minha gente, atenção, minha amiga. Você deve estar precisando de ajuda. E o Bob também. Então, não deixe para depois, não hesite, reconheça que esse foi um problema seu, que esse foi um problema da sua criação, ou esse foi, quem sabe, uma imitação do seu comportamento e que você realmente precisa de ajuda para que isso não vire algo crônico, porque tudo que é crônico é bem mais difícil de resolver. Outra questão, né, que pesa muito nisso aí, e eu venho falando também em vários vídeos no nosso canal, se você passar por todos os vídeos, você vai saber que eu falo sempre a mesma coisa. A questão emocional. A questão emocional, a irritabilidade, a segurança faz com que os nossos pets também possam desenvolver essa agressão ou ser agressivo a partir de um determinado ponto, como por exemplo aquele citado lá de quando eu morava sozinha, né? Então, a partir daquele momento ou a partir de algum acontecimento pode fazer com que o nosso pet tenha essa mudança. Então, aquele pet que nunca foi agressivo, passa a ser agressivo de vez em quando, a partir de vez em quando, e depois de vez em sempre, a partir de um determinado fato ocorrido. Alguns acontecimentos, né, são mais citados e mais conhecidos, que podem fazer com que seu pet tenha esse comportamento, ou ciúme, né? Então, a chegada de um novo pet faz com que seu cão se sinta inferiorizado, se sinta colocado de lado, e a partir daí ele pode passar a ter ciúme. O nascimento de um bebê também, eu já falei aqui em outros vídeos que bebê é sempre motivo de festa e de alegria. E que sim, a gente vai colocar um pouquinho o Bob de lado. A nossa atenção vai ser dividida com o Bob, né? Uma pessoa nova na família, às vezes aquela visita que a gente tanto esperava, aquela amiga de lá de longe da época da faculdade, que vem nos visitar e a gente passa a ter atenção total para ela, até porque já tinha muitos anos que você não via ela. É normal que isso aconteça. A chegada de um novo companheiro, de um namorado, de um marido, enfim. Casa que mora só mulheres, é bem comum acontecer isso quando você tem um cachorro macho. Ele termina sendo alfa, porque a gente é mais melosa, a gente é mais sensível e a gente não mostra para eles que nós somos o alfa. O cão, gente, ele não tem esse sentimento assim de que, tá, ela é minha mãe, ela é minha irmã, ela é minha tia. Para eles, o grupo familiar é a matilha dele. E ele vai estar sempre querendo ser o rei da matilha, o dono da matilha. E numa casa onde só tem mulheres, por incrível que pareça, eles sentem que só ele é o macho daquela história, eles viram o alfa, ou eles tentam virar o alfa. Cabe a gente dizer assim, opa, aqui não, amiguinho, aqui quem é o alfa sou eu. Porque na verdade é isso, nós temos que liderar a matilha. Nós, como tutores, temos que mostrar para ele que quem manda, quem é a rainha do pedaço, sou eu e não ele. Entenderam?
Então, por último, eu acho que por último, e pra mim é o mais importante, principalmente nessa época que a gente está vivendo, principalmente no mundo em que nós estamos vivendo agora, os ciúmes podem ser estimulados pelo dono. Durante o crescimento do pet, a gente vê sempre, ai que bonitinho, ele tem ciúmes, ai que bonitinho, que lindo, ele morre de ciúme de mim. Doutora, quando eu tô sentada na cama, ninguém senta na cama, porque ele tem ciúme de mim, sabe? Tão bonitinho. Gente, não é bonitinho, tá? Parou, parou. Isso não é bonitinho. Enquanto a gente tem limite da situação, enquanto a gente pode pôr limite da situação, enquanto a gente tem domínio da situação, é tudo lindo, maravilhoso. Mas chega uma hora que a gente perde esse domínio. Tem a hora que esse limite acaba. Tem uma hora que a gente não consegue mais resolver sozinho. E aí, a gente precisa de uma ajuda. Ajuda de um bom comportamentalista, ajuda de um bom especialista. Porque esse cão acaba desenvolvendo um comportamento possessivo, um comportamento territorialista, e a gente não consegue mais nem viver na nossa própria casa. Eu tenho uma história de uma cliente minha, na verdade eram 3 clientes minhas, elas eram 3 irmãs, e tinha o Juca. O Juca era um poodle de 9 anos de idade. A gente já sabe que existem muitos poodles bravos, e elas moravam num apartamento só com eles. E elas achavam bonitinho esse sentimento de posse, ele também não era castrado, e o Juca foi tomando asa, foi criando asa, a ponto de ninguém chegar na casa dela. Porque se ela prendesse, como tem aquela história lá, vou prender o Bob, porque o Bob morde, se ela fosse prender ele mordia ela. E se ela abrisse a porta, se elas, abrissem a porta sem prender ele, eles mordiam ela e as visitas. Então elas passaram a ficar dentro de casa prisioneiras. E se as 3 saíssem, as 3 também não poderiam sair. As 3 não podiam viajar juntas, às vezes as 3 não podiam ir no show juntas, porque toda vez que saíam as 3 juntas, ele destruía a casa. Então podia sair uma por vez, ninguém podia receber visita. Nem visita dos próprios parentes, da própria mãe, do próprio pai, porque o Juca não permitia. O ciúme dele era tanto, e a gente sabe que o ciúme doentio é uma doença, o ciúme em alto nível é uma doença. Quem nunca viu alguém brigar, terminar relacionamento, fazer escândalo, ou até mesmo morrer, ou se matar, tirar a própria vida por causa de ciúme. Então assim acontece com eles também. Então ele ficou tão doente de ciúme por elas, que ninguém entrava dentro de casa. Ela precisou de ajuda de comportamentalista, elas precisaram de terapia, o pet também precisou de terapia, tem um trabalho muito intenso, um trabalho muito árduo, mas que teve um bom resultado. Te falo que ainda não teve um resultado 100%, horas às vezes ele ainda surta, mas tivemos uma progressão muito grande no caso. Não deixe isso acontecer com você, não deixe que o seu Bob tenha esse tipo de comportamento, entende? Isso é feio, isso faz a gente sofrer, isso faz o Bob sofrer, isso não tem nada de bonito. Então, doutora, me ensina, muita gente fala assim, me ensina como eu posso perceber que tipo de comportamento o meu Bob tem. Gente, em geral, os cães são muito expressivos. E assim como todas as pessoas expressivas, e eu tiro isso por mim, a gente não sabe esconder sentimentos. A gente demonstra no olhar quando a gente está triste. A gente demonstra no olhar quando a gente sente essa emoção, entende? E eu tenho certeza que você, atenta como você é, percebe sim todos os sinais de que seu cão possa ser um cão ciumento. Então assim, eu sei que assim como eu, o seu amigo deve deixar bem claro para você quando não está gostando disso, de alguma situação. E basta você ligar os fatos e dizer, poxa, será que ele está assim porque ele ficou com ciúme de mim? Você mesmo não vai conseguir responder essa pergunta, tá? Então eu vou te falar também algumas coisas muito importantes. Dentre as mudanças de comportamento que pode pensar com que você acha que seu pet é ciumento, eu vou listar algumas, tá? A começar pela campeã, que é fazer xixi e cocô no local errado. É aquele cão que sempre fez no tapete higiênico ou do lado de fora, que nunca fez no tapete, no sofá, em cima da cama. E depois de algum determinado fato ocorrido, lembra que o ciumento vai ser a partir de, Então, a partir daquele dia, a Bia passou a fazer xixi na cama, no sofá, no tapete,
Como assim? Ela nunca tinha feito? Não, ela nunca tinha feito. Aí a partir de um determinado momento que eu ganhei um irmão, ela passou a fazer isso em todos os cantos. Por que será? Então, se é um cão que sempre fez nos locais certos ou do lado de fora, quando ele passa a fazer no local errado, pode ser por ciúme, por algum fato pode ser porque ele está dodói. Então, às vezes, os animais, quando estão dodói, para mostrar assim, olha aqui pra mim, que não deixa de ser uma maneira de chamar a atenção, ele também faz no local errado, para que a gente olhe para ele, para que a gente observe que algo ali não está certo. Por exemplo, eu tenho uma fêmea, eu vou falar das fêmeas, tá? Porque as fêmeas costumam ser mais limpinhas, elas costumam fazer no local certinho, elas não costumam muito fazer no local errado. Então, eu tenho uma fêmea, o nome dela é Bia, né? É uma cachorrinha linda, maravilhosa, sempre foi muito dócil, meiga, amável, alegre. E de repente eu achei de trazer a Rita para dentro de casa. Eu vi a Rita na rua e trouxe a Rita para dentro de casa. A Rita é uma gata. E é claro que ela estava dodói, com pulga, com feridas. E eu fui cuidar, ela era da rua, eu fui cuidar, eu fui dar mais atenção, eu fui dar comida na seringa. E a Bia sentiu, né? Ela sentiu o ciúme. E como o Rita andava pela casa toda, a gente queria nossos animais dentro de casa, né? Eles têm acesso a todos os cômodos da casa. A Bia começou a fazer xixi em todos os locais. Mas a Bia não fez xixi em todos os locais para chamar a minha atenção, e sim para se afirmar naquela casa. A Bia nada mais estava fazendo do que demarcando o território. Mas doutora, não é uma fêmea? Não são os machos que demarcam o território? Eu vou te falar uma coisa que talvez ninguém tenha falado para você. Olha bem para mim, as fêmeas também demarcam o território. Como assim, doutora? As fêmeas são extremamente territorialistas. É claro que elas fazem esse xixizinho de uma forma mais sutil, mas não deixam de fazer fora dos locais para demarcar território. Então a Bia estava dizendo assim para Rita: ei, vem devagar que a casa é minha. Então, um dos comportamentos mais feitos pelos cães quando ele tem ciúme é fazer xixi fora do lugar, principalmente quando se é fêmea, porque quando é macho a gente termina não observando tanto, porque já faz mesmo, já tem esse tipo de comportamento. Ou se ele era aquele animalzinho que só fazia do lado de fora e de repente passa a fazer dentro de casa. Se você arranjou um namorado e o seu Bob passou a fazer xixi em todos os locais da casa, ele tá falando pro seu namorado assim: ei, meu irmão, vem devagar que o território aqui é meu. Ele tá demarcando o território para deixar o cheiro dele em todos os locais, para que o meu namorado perceba que aquele território é dele. Outro comportamento bem característico de ciúme é o latido excessivo. Mas volta, é aquele animal que nunca, aquele cãozinho que nunca latia, ou que não latia dessa forma, ele passa a latir em algumas ocasiões. Ele late principalmente quando nós estamos interagindo com outro pet, com uma criança ou com outro alguém, e ele fica desesperadamente latindo para poder chamar a nossa atenção, para que a gente olhe para ele, para que a gente diga: poxa, Bob, para! E ali ele já conseguiu o que ele queria, que era a nossa atenção. Quando a gente ignora e late, uma hora ele vai parar. Mas se a gente fala assim: pô, para, meu irmão, tá enchendo o saco, pô, tá falando alto, tá gritando, eu não tô conseguindo falar. Bingo, ele conseguiu o que ele queria. E a partir daí ele vai fazer mais e mais vezes. Né? Então, não é incomum também. Você tá sentada no parquinho, isso aconteceu comigo. Eu saí para fazer caminhada com 2 cadelas minhas. E aí a gente estava sentada no banquinho da orla, né, na praia, e eu sempre encontro com pacientes meus, né, sempre. E toda vez que a gente se encontra é aquela festa. E vieram 2 pacientes meus, olha, meus cães são 2 Jack Russell, e vinha 2 Samoyeda. Então vinha Cold e Corey, meus pacientes lindos, amados, acho que vocês já devem ter visto eles por aí. E eles vieram falar comigo, né, as minhas cadelas nunca morderam ninguém. Elas nunca brigaram com ninguém, elas são super amáveis, são super gentis, amorosas. E nesse momento que eles vieram, as 2 partiram para brigar com eles. Elas tiveram... Ai, doutora, então ela teve ciúme? Não, ela teve proteção. Elas me protegeram, porque naquele momento elas pensaram que aqueles 2 cães iriam me atacar. Sentiu a diferença? Então, diferente de eu estar aqui com a minha cadela, né, e chegar os 2, e eu ficar mexendo: ai tia, que coisa linda e tal, e ele tá latindo incessantemente.
latindo desesperadamente. Aí sim, ela tá com ciúme e tá fazendo isso pra chamar minha atenção. Pra que eu fale assim, oi, cara, por favor, deixa a mamãe falar aqui com o coleguinha. Entendeu a diferença? Então é isso. Outro comportamento também é morder tudo dentro de casa. Principalmente quando eu vou sair com aquela pessoa que o pet tem ciúme. Então meu namorado foi lá na minha casa, entrou, tomou uma água, me esperou porque eu ainda tava passando maquiagem, tava me arrumando. E o Bob tá lá, observando aquela situação toda. E aí eu empolgadamente saio, nem olho pra ele, não dou nem tchau pra ele, não dou aquele brinquedinho, né, pra gente fazer aquele enriquecimento ambiental, como eu já falei várias vezes aqui. Quer saber mais sobre enriquecimento ambiental? No vídeo de estresse, de ansiedade, a gente fala bastante sobre ele. Então se você quiser falar, saber, ai doutora, pelo amor de Deus, isso acontece comigo, o que eu faço quando eu sair com meu namorado pra que meu cachorro fique tranquilo, calmo, sem destruir tudo? Vai lá no vídeo de ansiedade que eu falo muito sobre enriquecimento ambiental, tá bom? Tá aqui. Então, voltando aqui, vamos, volta. Ele morde tudo dentro de casa, principalmente quando eu saio com ele. Então eu tô empolgada, me arrumei, tô cheirosa, bonita, botei minha bolsa, não olhei nem pra trás. Não dei nem um beijinho nele. Eu não olhei, não dei um brinquedinho pra ele, não dei aquele negocinho lá recheado, aquele coisa recheado. Ele vai dizendo que, opa, o negócio aqui tá bagunçado. O que é que eu vou fazer? Pois agora ela vai ver. E aí ele começa a destruir tudo dentro de casa. Quando eu chego dentro de casa, eu faço, poxa, Bob, por que você fez isso? Caramba, eu tô cansada. O que ele conseguiu? Chamar a minha atenção. Então, pronto. A partir deste momento, ele vai fazer todos os dias que eu sair. E depois vai passar a fazer quando eu sair, mesmo que eu saia sem o meu namorado. Mesmo que eu saia sem a pessoa com a qual ele sente ciúme. Outro comportamento bem mais comum, e esse sinal é bem mais perceptível e bem mais preocupante, é quando o dono realmente começa a procurar ajuda, é o comportamento agressivo. É quando o cão fica bravo, né? Os cachorros ciumentos, eles tendem a ficar mais agressivos com os estranhos. E é aquele pensamento de que aquela pessoa vai me tomar dele, né? É um sentimento de posse misturado com ciúme, misturado com um monte de coisa, né? A gente sabe que o ciúme é esse misto de amor, de ódio, de raiva, de medo, de querer proteger aquela pessoa de algo que possa tirá-las da gente, né? E por mais, gente, que pareça lindinho esse tipo de comportamento, carinhoso, fofinho, é tão bonito, meu cachorro tem tanto ciúme de mim, doutora, ai que lindo, eu acho tão bonito, é uma prova de amor. Por mais que você ache esse comportamento bonito, você tem que ter muito cuidado. Isso, um pouquinho mais grave, pode tornar o seu pet agressivo. E ele pode ferir tanto a você, quanto a alguém da sua convivência, alguém do seu grupo campo familiar. Então, não deixe seu pet ficar ciumento, não deixe seu cão ficar ciumento, não estimule esse ciúme. O ciúme causa muito estresse, e o estresse a gente já sabe que não faz bem nem para a nossa saúde, nem para a saúde do nosso pet. Então, pelo bem da nossa saúde mental e física, diga não ao ciúme. Ai, doutora, depois de ouvir tanta coisa, eu tenho certeza que o Bob é ciumento e que eu estou precisando de ajuda e que o Bob está precisando de ajuda. Eu sei que assim como eu precisei de ajuda para curar essa doença do ciúme, eu vou tentar aqui. Não tentar não. Eu vou ajudar você, mas você tem que se comprometer comigo, que vai fazer tudo que eu vou dizer daqui pra frente, para que você e o Bob se curem dessa doença. Combinado? Ai, doutora, mas é tão bonitinho o ciúme, né? Gente, ciúme é normal, ciúme é gostoso, ciúme é natural, desde que ele não seja uma doença, desde que ele não vire um comportamento compulsivo, tá? Então, antes de começarmos, antes de eu falar pra você aqui tudo que você pode fazer e tudo que você vai fazer a partir de agora pro Bob melhorar esse ciúme ou fazer com que seu novo pet não sinta ciúme, eu preciso que você se inscreva no nosso canal, eu preciso que você compartilhe esse vídeo e preciso que você me ajude a ajudar outros Bobs ou tantas outras pessoas que precisam disso aí. Então, caso você perceba que seu pet, seu cão está com ciúmes, eu preciso primeiro que você tente lembrar ou que você observe, mas na verdade é mais tentar lembrar, já que ele já é ciumento, tentar lembrar a partir de que momento ele passou a ser um pet ciumento. Ah não, doutor, ele é assim desde que nasceu.
Então o problema está mais enraizado do que o que a gente pensa. O problema foi de manejo lá atrás, o problema foi da nossa educação. Não, doutora, ele começou a ficar assim depois que eu entrei na faculdade. Ele começou a ficar assim depois que eu passei a estudar mais. Ele começou a ficar assim depois que chegou o meu filho. Ele começou a ficar assim depois que chegou o cachorrinho. Eu comprei o cachorrinho, doutora, para poder fazer companhia a ele e ele tá assim. Talvez se o cachorro esteja se sentindo de lado. Já, se esse for o caso, filho, outro pet, visita, talvez sempre que acontece isso, sempre que a visita chega, você prenda ele. Você imagina, chegou alguém na minha casa, eu vou prender o Bob que está deitado na minha cama porque a pessoa não gosta de cachorro. Então ele vai se sentir colocado de lado. Opa, peraí, eu passo o dia todo fora, eu passo o dia todo solto, eu passo o dia todo na cama da minha dona e quando fulana chega, ela me prende. Você acha que ele vai gostar da fulana? Claro que não. Claro que ele não vai gostar, assim como eu não ia gostar, nem você ia gostar. Entendeu? Mais ou menos isso. Então é recomendado dar carinho, atenção, amor ao Bob. Apresentar aos poucos a chegada daquele novo membro da família, seja um namorado, seja um novo pet, seja um filho, para que ele sinta que aquilo vem para agregar, né? Então eu vou explicar aqui algumas coisas que a gente pode fazer. Eu tô grávida e muita gente já me falou que eu tenho que dar o Bob, porque eu tô grávida, porque ele vai morder meu filho, porque ele já me morde, então imagina se ele não vai morder meu filho. Gente, a gente quando fica grávida, a gente não precisa dar nossos pets, tá? A gente precisa fazer com que ele socialize e com que ele entenda que a chegada do meu filho vai agregar essa família. Então, quando eu ainda estou gestante, aquele momento que a gente vai fazer aquele carinho lá na barriga, que nosso marido deita no nosso colo, beija a nossa barriga, traz ele também, deixa ele sentir o bebê mexer, deixa ele cheirar a sua barriga. Sim, deixa ele cheirar essa barriga. Deixa o bebê também sentir que tem um serzinho ali que está amando ele, né? Assim como você. Então tá naquele momento, deixa o Bob sentadinho de lado, do seu lado, coloca a cabecinha do Bob na sua barriga, acaricia o Bob junto com a barriga, para que ele já tenha esse sentimento de amor e fraternidade pelo bebê que ainda vai nascer. E quando o bebê nascer, também é muito comum isso acontecer, da gente ficar segurando o bebê longe do Bob, pensando que o Bob vai transmitir doença, não deixar o Bob cheirar, não apresentar o bebê ao Bob, ou simplesmente levar para casa e ficar cuidando daquele filho o tempo todo sem dar um pingo de atenção para o Bob. Eu sei que o nascimento do bebê sobrecarrega a gente, eu sei que a gente não dorme, eu tenho 2 filhos, eu sei exatamente como isso acontece, mas a gente não pode deixar de entender e de pensar que o Bob foi o primeiro filho. A gente não pode deixar entender que ele chegou primeiro. A gente não pode deixar entender que ele não tem o raciocínio lógico que nós temos, de que aquele é um filho. Não, gente, tá? Então, primeiro de tudo, na gravidez. Ah, doutora, já vou ter filho amanhã, não vai dar tempo de fazer isso não. Ok. Apresente o seu filho para o Bob no melhor local, no local que o Bob mais gosta e que não seja o território dele. Por exemplo, o parquinho. Então, antes de eu chegar na maternidade, o meu filho, minha filha, meu vizinho vai passear com o Bob. E lá, tadã, eu encontro com o Bob. Que legal. Vai apresentar, ele vai cheirar. E aí vocês vão entrar juntos dentro de casa naquele momento de alegria. E todas as vezes de manhã que você for dar o banho de sol no bebê, leva o Bob. Empurra o carrinho com a coleirinha do Bob enganchada nele. Passe a fazer mais passeios, tanto que vai fazer bem para o seu filho, quanto vai fazer bem para você, quanto vai fazer bem para o Bob. Quando você tiver que ficar dando de mamar para o seu filho e não quer que o Bob esteja presente, dá um brinquedinho para ele, faça com que ele associe todas as vezes que você tem que dar atenção ao seu filho a coisas boas que pode acontecer com ele, como por exemplo, ganhar um petisco. Outra coisa que é campeão aí de fazer com que o cão sinta ciúme é a chegada de um novo pet. E as pessoas normalmente fazem isso da forma errada. Se eu já tenho um pet ciumento, se eu já tenho um pet agressivo por ciúme, você acha que se eu chegar na minha casa com outro cachorro, com um bebê, com um cachorro adulto, ele vai aceitar no território dele? A gente, pelo amor de Deus, não vai. Então, se é um pet novinho, é um pouquinho mais fácil, né? Vai apresentar do mesmo jeito fora de casa, mas deixe com que o Bob lidere a situação. Deixa ele pensar que ele é o rei da matilha. E essa interação dos cães, aquelas rusgazinhas, aquelas coisas que às vezes pra gente parece briga, não é. Tá? É só imposição por território, é só dizer assim, olha, você chegou aqui, mas o território é meu, ou quando o outro estiver maior, toma esse território dele, isso é bem normal, é bem natural entre os cães, então não precisa a gente se estressar, não precisa a gente ficar com raiva, não precisa a gente ficar com medo. Se esse cão for adulto, às vezes, na maioria das vezes, é um pouquinho mais fácil,
Porque é só a gente levar lá no parquinho que ele já está acostumado a brincar, os dois interagirem para que uma amizade aconteça, para que um amor aconteça, que juntos ele vá para sua casa. Não é nada difícil de se fazer, não é nada de outro mundo, são pequenas mudanças de comportamento ou de manejo que a gente pode acrescentar no nosso dia a dia para que ele não fique com ciúmes. Dessa forma vai criar um laço de amizade, fazendo o cão entender que aquele membro diferente da família veio para agregar, para somar, que só trouxe alegria, que ele ganha petisco, que ele sai mais, olha que legal, né? Agora, já quando esse ciúme se torna algo crônico, já que eu não fiz esse manejo lá atrás, já que eu não consegui fazer essa interação entre o Bob e a pessoa nova, talvez ele não entenda, talvez seu pet não entenda muito bem as regras da casa. Talvez ele não entenda que você é dono da casa e que você pode levar para sua casa quem você quiser. Nesse caso, precisa se fazer uma reeducação. Ai, meu Deus, lá vem ela. Quando eu falo em reeducação, a gente precisa mudar o comportamento que a gente tem em resposta ao comportamento dele. Por exemplo, eu tô aqui conversando com você na boa e o Bob começa a latir. E o Bob começa a latir. E o Bob começa a latir. E eu faço o quê? Poxa, Bob, dá um tempo, velho. Tô no telefone, eu tô conversando com a minha amiga. Poxa. O Bob conseguiu o que ele queria. Chamar a sua atenção. Agora, se você faz assim, tô conversando com você e o Bob tá latindo e você vira as costas e sai, vai para outro lugar e deixa ele lá latindo, ou passa para outro cômodo da casa e fecha a porta. Ele vai dizer, poxa, eu lati, eu expeli ela. Então, se toda vez que ele latir, você ignorar, ele vai dizer, poxa, o meu latido é um comando para que ela me ignore. Entendeu? Então, ele vai passar a não latir mais. Eu sei que não é difícil, mas a gente tem que mudar uma determinada reação que a gente teria a partir de um momento ruim dele. Então, quando a gente dá bronca, quando a gente fala, quando a gente grita, a gente fez o que ele queria, que é chamar a nossa atenção, né? Outra coisa que a gente tem que fazer desde criancinha é socializar o animal. E aí vem a parte polêmica da coisa, né? As pessoas falam assim, os médicos veterinários falam assim, olha, você não pode sair de casa com ele antes de completar o ciclo todo de vacina. E aí o interessante é que quando ele completa um ciclo de vacina, a depender do ciclo de vacina, eu vou falar aqui pelo meu estado, que a gente faz leishmaniose, que a gente faz ProHeart, o animal já vai estar com 6 meses de vida. E aqueles 4 primeiros meses, que a gente já falou sobre isso também, que é o momento da socialização, é o momento que o animal precisa da creche, né? Assim como os nossos filhos fazem a educação infantil, os pets também precisariam, ele está camuflado dentro de casa. Então, quando eu, como médica veterinária, como doutora Mariana Amado, médica veterinária, clínica médica, falar assim pra você, e isso eu deixo bem claro para todos os meus pacientes, quando eu falar assim pra você, olha, não pode sair antes da 3ª dose de vacina. Eu quero dizer que ele não pode ir para algum local onde tem animal errante. Né? Eu não posso ir para parque, eu não posso ir para praia, eu não posso ir para a pracinha lá de baixo, porque eu não sei que animal passou por ali. Eu não sei se eles estão vacinados, eu não sei se eles têm essa saúde íntegra. Mas se eu vou para casa da minha irmã, que ela tem a Júlia lá, ela tem lá a Júlia é uma Spitz, super vacinada, super bem cuidada, por que eu não posso levar o Bob? Claro que eu posso. Se as doenças são virais e a Júlia é extremamente bem cuidada, eu posso sim levar o Bob, entendeu? Eu posso fazer com que o Bob tenha essa interação com a Júlia, com o Chiquinho, com o Juca, com o Ted, desde que eu tenha a certeza de que eles são vacinados, de que eles estão com muita saúde. Então eu posso sim, tá? Mas doutora, agora não tem jeito mais. O meu cachorro já faz tudo isso que você falou, ele já late excessivamente, ele já morde, ele já destrói as coisas dentro de casa. Gente, aí é um pouquinho mais complicado, às vezes quando os animais já têm esse problema enraizado, a gente pode tentar algumas coisas, mas muitas vezes a gente precisa de uma ajuda de um comportamentalista ou de uma assessoria que possa ajudar a gente a resolver esse problema. A gente pode levar ele para a creche, a gente pode fazer um enriquecimento ambiental bacana, a gente pode sair mais, passear mais para que ele interaja mais com outros pets.
A gente pode também usar as terapias integrativas dentro da medicina veterinária. Então, a terapia floral ajuda bastante, ajuda a diminuir essa sensação de abandono que os cães ciumentos têm, aumenta a esperança, a segurança, fortalece a autoestima, né, e diminui o sentimento de posse, faz com que eles fiquem menos estressados. Então, a gente tem várias coisas que a gente pode usar em conjunto. Talvez uma coisa sozinha não dê certo, mas a gente une uma, duas, três terapias, terapia comportamental, terapia de floral, cromoterapia, musicoterapia, enfim. Juntos, depender da sua história, a gente chega ao ápice, a gente chega ao auge, a gente chega naquilo que a gente quer, a gente chega na mudança de comportamento do Bob. A gente faz com que o Bob não tenha ciúme, ou reverta esse ciúme só para amor, carinho e atenção. E por fim, eu quero e preciso que você entenda que os cães são muito amorosos. Não tenha dúvida que seu Bob te ama, não tenha dúvida que a sua Bia te ama. Mas que ciúmes não precisa e nem deve ser a prova desse amor. Portanto, a qualquer sinal desses todos que nós conversamos aí, a qualquer sinal, a qualquer momento que você ache que seu pet está com ciúme, não hesite, não ache bonito, não deixe para depois. Procure logo uma ajuda, para que isso não se enraize, para que isso não vire algo crônico e que você precise de uma ajuda ainda mais, que você precisa de ajuda ainda mais. Para que você não pense um dia e falar assim, poxa, eu vou ter que dar ele, eu não consigo mais manter ele dentro de casa. Não faça com que você sofra, não faça com que sua família sofra, não faça principalmente com que o Bob sofra. É um sinal maior de amor do que o ciúme, é uma consultoria responsável para que você crie seu pet com socialização, com convívio com outros pets, um bom convívio com outros pets e com humanos, garantindo o bem-estar, a saúde, a felicidade da família, a integridade dessa relação tão gostosa que é, tão amorosa e tão linda que é, entre o homem e o pet, né? Por isso, cuide do seu pet, ensine e dê amor para ele, ensine que ciúmes e sentimento de posse nunca são bem-vindos naquela relação. Gente, por hoje é só. Eu acho que eu já falei demais aqui, mas eu juradinho que estarei sempre aqui para ajudar você a cuidar ainda melhor do seu pet, porque não tenho dúvida que você já cuida muito bem. Mas eu posso te ajudar a resolver esses problemas, esses pequenos problemas do cotidiano, né? E fazer com que essa relação entre vocês fique ainda melhor. E se você também está com algum problema de comportamento, se você tem dúvida de como fazer, se você... Tudo isso não tem nada a ver do que está acontecendo na minha casa, não tem problema. Deixe escrito aqui nos comentários que eu terei o maior presente a ajudar. Se eu não conseguir fazer um vídeo sobre esse assunto, eu te chamo no direct, a gente bate um papo legal, vai ser muito divertido e muito gostoso, tá bom? Te espero aqui no nosso próximo vídeo ou nos nossos comentários. Beijo e até a próxima.